A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e o foco da lição de hoje é a visão do Vale de Ossos Secos. Vamos juntos e unidos na busca por crescimento e amadurecimento espiritual, a fim de consolidarmos uma vida espiritual saudável e sustentável por estar pautada no contexto geral das Escrituras Sagradas. Se inscreva aí no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto áureo da lição de hoje está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 13, que diz: E disse-me, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Na verdade, aplicado ao pastor Valdir Alves, ele afirma que a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. O texto de referência está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1, 2, 4 e versículo 10. Nesse texto está detalhado a forma como Deus conduziu o profeta Ezequiel para lhe mostrar a visão e a interagir com Deus e com os ossos secos, profetizando de acordo com a ordem divina para gerar vida neles. Certa vez ouvi um pregador dizer que Deus pegou Ezequiel pelos cabelos, o suspendeu da terra, que Ezequiel não teve como escapar das mãos de Deus, que o conduziu ao vale de ossos secos. Com Ezequiel como que se esperneando, tentando se soltar das mãos de Deus. É preciso ter cuidado e cautela para não dizer o que o texto bíblico não diz. No texto, Ezequiel, de uma forma muito serena, apenas diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e estavam sequíssimos. Aqui, Deus não retirou fisicamente Ezequiel do lugar que ele estava, apenas o conduziu para a dimensão espiritual para lhe mostrar a real situação espiritual da nação de Israel e reforçar o seu plano de restauração, não apenas física da nação, mas primeiramente a restauração espiritual, a fim de que seu povo pudesse reviver de acordo com a sua vontade, reconstruir a nação e se consolidar como uma das mais poderosas e prósperas nações da terra, mesmo possuindo um espaço territorial pequeno, pouco recurso hídrico e regiões desérticas. Nos dias do profeta Ezequiel, a nação estava destruída, os judeus foram reduzidos a uma pequena população cativa e vulnerável, mas é nas coisas insignificantes que se tornam influentes e poderosas que o nome de Deus é glorificado e o seu reino expandido sobre a terra. Bastava apenas que Israel reconhecesse os seus pecados, se arrependesse, aceitasse o castigo divino por meio dos cativeiros assírio e babilônico e aguardasse em Deus o cumprimento de sua promessa de restauração espiritual dos judeus e também a restauração física da nação. O mesmo deve ocorrer com cada pessoa na sua relação com Deus, pois os mesmos pecados que afastam a pessoa para longe de Deus são os mesmos que despertam a ira e o juízo divino e que colocam também o ser humano diante do chamado ao arrependimento para que haja restauração. As ações divinas para a restauração são evidenciadas na forma como Deus confronta o pecador, como ele demonstra o seu descontentamento com os pecados cometidos, bem como com as consequências desagradáveis e inevitáveis que as pessoas experimentam em si por se afastarem de Deus. O objetivo divino é que a pessoa caia em si, como ocorreu no caso do filho pródigo, que a pessoa mude de direção e retorne aos seus braços em busca de perdão e restauração. Deus, por diversas vezes, já havia usado os profetas Ezequiel e Jeremias para prometer que a nação seria restaurada. Aqui em Ezequiel 37, Deus apenas mostra como essa restauração do seu povo seria consolidada. O primeiro passo seria ter alguém para ser a boca de Deus para profetizar a restauração. E Ezequiel aceitou o desafio, tanto na vida comum, no dia a dia dos judeus no cativeiro, como no decorrer aqui da visão que teve. A atitude adotada por Ezequiel na visão, ao profetizar vida aos ossos secos, foi apenas um reflexo da sua postura física como profeta de Deus no meio dos judeus, representados na visão pelos ossos sequíssimos que enchiam o vale, tendo em vista os pecados cometidos enquanto eles estavam ainda no território de Canaã. Por amor ao seu próprio nome e em cumprimento ao que o profeta se dispôs a fazer em obediência à ordem divina,
Deus reunificaria os reinos do norte e do sul, reformulando o propósito divino de uma única nação. Deus traria de volta o seu povo de todas as nações da terra. Deus iria purificá-los de todas as imundícias espirituais, lhes daria um novo coração, renovaria a aliança com Israel e reintroduziria nos judeus o seu espírito. Todas as nações da terra testemunhariam que Deus era quem estava realizando a completa restauração do seu povo. Sempre os profetas Ezequiel e Jeremias, eles deixavam claro que o cativeiro era um corretivo temporário e que Deus traria o remanescente fiel à terra de Canaã em cumprimento às suas promessas. Da mesma forma que Deus revelou a Ezequiel a triste situação espiritual do povo judeu, se utilizando de metáforas e de parábolas, a fim de despertá-los a buscar reatar a aliança com Deus para serem restaurados, serem reavivados, ganharem estrutura, mobilidade, estabilidade e sustentabilidade, Deus também revelou a Ezequiel que os judeus estavam em uma situação tão grave que já não estavam mais em um estado de decomposição espiritual, o que indicaria que havia morrido espiritualmente há pouco tempo, mas já haviam se transformado em ossos sequíssimos. Eles estavam mortos há muito tempo, o que indicava aí uma impossibilidade de reversão da situação. Estavam piores do que o que ocorreu com a morte física de Lázaro em Betânia, que quando Jesus chegou e mandou que fosse retirada a pedra do sepulcro, Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está de 4 dias. Israel já havia passado do estado de putrefação espiritual, nem cheiro mal exalava, pois os ossos já estavam sequíssimos e em estados sequíssimos também já haviam se separado um do outro. O pastor Valdir Alves, ele pondera em seus comentários que a visão de Ezequiel 37 desperta quanto à relevância da palavra de Deus para o ser humano ter consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da sua situação, caso ele se afaste de Deus, caso interrompa sua comunhão com Deus e morra espiritualmente. As Escrituras Sagradas comprovam que quando o ser humano ele decide viver um padrão de vida mundano, ele é expulso da presença de Deus no sentido de perca da cobertura espiritual, da proteção e dos cuidados especiais de Deus. O ser humano passa a ser afligido, fica fraco e enfermo espiritualmente, pois o seu corpo é tomado pelas chagas do pecado. O ser humano perde a sensibilidade espiritual, perde a noção da sua real condição de nudez, miserabilidade, pobreza, cegueira e desgraça espiritual. O comentário histórico-cultural da Bíblia, ele deixa entender que a grande quantidade de ossos sequíssimos no vale representa que a morte espiritual é uma grande catástrofe na vida humana, pois ao serem jogados no vale, perderam até mesmo a oportunidade de um enterro digno, ficaram expostos às intempéries e aos elementos que envolvem o mundo espiritual maligno e cruel. O profeta Ezequiel, ele foi o instrumento de Deus utilizado para mostrar a realidade espiritual e instigar os judeus a se reposicionarem diante de Deus, se ajustando à sua vontade para serem salvos e alvos do seu amor e da sua graça salvadora. A exemplo do que ocorreu com os judeus, Deus sempre chama e comissiona profetas para formar um povo para a sua glória. No caso de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus foi quem proferiu a promessa de restauração do ser humano, que Deus não se utilizou de uma outra pessoa ou até mesmo de um animal, como foi o caso da jumenta de Balaão, foi porque o próprio Deus, ele fez questão de ele mesmo anunciar pela primeira vez e pela sua própria boca o seu plano de redenção da humanidade, que seria consolidado na plenitude dos tempos, quando Jesus, o descendente da mulher, surgiria no mundo físico a partir da gravidez de uma virgem e efetivaria a redenção da humanidade. Como instrumento nas mãos de Deus, o profeta Ezequiel ele teve que se submeter a uma situação constrangedora, pois como descendente de uma família sacerdotal, ele não poderia tocar em um defunto e ele foi colocado aqui em um cemitério a céu aberto. Para evangelizar a família de Cornélio, Deus teve que dar uma visão a Pedro para que ele mudasse a sua opinião em relação à evangelização dos gentios. Há situações que podem se tornar empecilhos para Deus agir e quem se propuser a ser instrumento nas mãos de Deus deve abrir mão dessas situações, deve seguir as orientações de Deus e não preceitos, hábitos ou costumes humanos.
No entanto, é oportuno frisar aqui que quando Ezequiel ele foi levado em visão e andou naquele cemitério a céu aberto, em meio a um vale de ossos sequíssimos, e que quando Pedro foi à casa de Cornélio evangelizá-lo juntamente com a sua família e seus amigos, eles não se contaminaram, não se tornaram impuros diante de Deus, porque lá onde eles foram levados, lá no vale e também na casa de Cornélio, Ezequiel e Pedro, eles só fizeram o que Deus mandou fazer. Em nada se tornaram cúmplices ou participantes de atos pecaminosos que ferem a santidade de Deus. Aos instrumentos nas mãos de Deus, Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Quem aceitar o chamado divino para ser instrumento em suas mãos, deve se manter no centro da vontade de Deus, puro diante dele. Não deve se utilizar de textos bíblicos isolados para dar margem para fazer ou deixar de fazer algo em desconformidade com o contexto geral das Escrituras. Deve se propor a pregar, a falar apenas o que Deus mandou, na forma como Deus mandou. O termo pregar, utilizado em Romanos capítulo 10, versículo 17, para dizer como ouvirão se não há quem pregue, significa fazer ouvir. Ou seja, como ouvirão se alguém não lhes fizer ouvir? E o termo profetiza, utilizado por Deus em Ezequiel 37, versículo 4, significa fazer alguém ouvir a palavra de Deus. Ou seja, faça eles ouvirem a palavra de Deus e eles ressuscitarão. O ato de pregar e de profetizar coloca o ouvinte em contato com o Espírito Santo para o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quanto ao poder de Deus para fazer mais do que pensamos, é uma realidade incontestável, pois Deus sempre vai surpreender as maiores expectativas do ser humano em suas ações, tanto no sentido de abençoar, quanto no sentido de exercer juízo. Nada surpreende Deus ou pega desprevenido. Tudo é possível a Deus. Como bem disse Jó, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando Deus perguntou a Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus deu ao profeta Ezequiel a oportunidade de ele olhar para aquela situação com a fé natural que se apoia nas possibilidades humanas, ou olhar se utilizando da fé sobrenatural que se apoia na ação sobrenatural de Deus para fazer as coisas que ainda não ser, virem a ser. Onde não houver esperança na ótica e nas possibilidades humanas, haverá esperança quando se está sob a orientação e sobre a ótica de Deus, quando se submete à vontade de Deus e faz as coisas conforme Ele manda fazer. De acordo com o escritor aos Hebreus, a esperança de restauração espiritual ela só acaba se ocorrer a morte física da pessoa. Enquanto houver vida e a pessoa permanecer na dependência de Deus, Ele faz surgir a esperança e concretiza a restauração espiritual, física, emocional, social, profissional, moral e ética na vida da pessoa. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, a parte B, Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo, se referindo ao Cristo ressurreto, disse que ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O pastor Valdir Alves, ele conclama aos cristãos em seus comentários a não permitirem que situações que estejam além do controle humano ou da capacidade humana de compreensão abafem a fé no poder de Deus e da sua palavra. Aos olhos humanos e tendo em vista a forma avassaladora como a nação de Israel havia sido destruída, perdido a força política, a força militar e social, era impossível de a nação se reerguer. No entanto, a proposta divina mostrava que os judeus venceriam a idolatria, seriam libertos do cativeiro e formariam uma poderosa nação com base na religião pura a partir da ação sobrenatural do Espírito de Deus neles.
O anúncio da palavra de Deus gera vida, restauração, mobilidade, estabilidade e sustentabilidade. O que promoveu a espantosa revolução não foi o som da voz do profeta, mas as palavras do Senhor que ele proferiu. O pastor Valdir Alves ele pondera que o que ocorreu na visão de Ezequiel 37 encontra eco em João capítulo 5, versículo 25, a parte B, onde Jesus diz: "Vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão." É verdade que haverá um momento no qual os mortos em Cristo, eles ressuscitarão ao som do toque da trombeta de Deus, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. No entanto, o que Jesus disse foi: "Vem a hora, e agora é." Ou seja, como no caso da visão de Ezequiel 37, Jesus se referia aos mortos espiritual que, ao darem ouvido à voz do Filho de Deus, reviverão ou viverão espiritualmente. Por esse motivo, Paulo orienta dizendo: "Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro deixa evidente que o novo nascimento espiritual só pode ocorrer pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. De acordo com o apóstolo Tiago, os cristãos são gerados por Deus pela palavra para serem como primícias das suas criaturas. Em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, Deus diz: "Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." É a partir da palavra de Deus que ocorre a ação do Espírito Santo. O cenário da visão de Ezequiel 37 era desolador. No entanto, no exato momento que a palavra de Deus ela foi profetizada, o texto diz: "Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo." O que era apenas ossos sequíssimos se transformou em um exército grande em extremo. Da mesma forma que no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, quando Deus pronunciou o haja, toda a ausência de forma, todo o vazio e as trevas se transformaram de forma impressionante, com uma beleza indescritível, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele atuou em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas na atualidade, época conhecida como sendo a dispensação da igreja, o Espírito Santo ele exerce maior influência e poder de atuação, pois a dispensação é o período de tempo que Deus, de uma forma mais intensa e profunda, fala e age no mundo através da atuação do Espírito Santo por meio da Bíblia Sagrada na vida da igreja cristã, promovendo aí transformação na vida de quem der ouvido à sua voz. Os resultados da restauração espiritual trazem consigo o anúncio de que quem experimentar a restauração divina deve preservar um novo estilo de vida totalmente diferente do que provocou a morte espiritual e as tristes consequências que abalam as estruturas físicas, emocionais, familiares, sociais, morais e éticas. A proposta divina era de um concerto perpétuo em testemunho a todas as nações, e não de uma aventura de verão, não um caso de paixão por Jesus, não apenas uma temporada de vida. Os judeus precisavam voltar a viver como povo de Deus, separado das práticas ímpias, imorais e corruptas da sociedade pagã à sua volta, da sociedade ímpia à sua volta. A igreja cristã, além de fazer parte do povo de Deus na terra, a igreja cristã é o Israel espiritual de Deus na terra e deve viver como um referencial de santidade e de comunhão com Deus, ao ponto de influenciar outras pessoas a se converterem a Cristo de forma genuína. Cada cristão deve viver uma vida de exclusividade para Deus, ser comprometido com a sua vontade e com os seus propósitos. A promessa divina é: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Para que o ser humano seja classificado como vencedor e filho de Deus e veja cumprida em sua vida as promessas de Deus, ele precisa ter um viver de acordo com a palavra de Deus. Assim como Ezequiel não profetizou o que ele queria ou o que imaginaria ser necessário, mas profetizou reproduzindo as palavras de Deus e informando de que a vontade de Deus era que os restaurados vivessem de acordo com o padrão de vida estabelecido por Deus, cada cristão precisa evidenciar de forma prática em si uma vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Parafraseando os comentários de John Taylor sobre Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, pode-se afirmar que a implantação do Espírito de Deus no ser humano transforma os seus motivos e lhe capacita a viver de acordo com as suas instruções. Quando Deus tem permissão para imprimir as suas leis no coração do ser humano, ocorrem os mesmos resultados. Quem vive de acordo com a palavra de Deus tem um viver para a glória de Deus. Tudo o que ela fizer ou deixar de fazer terá esse foco tão importante. O testemunho de vida dessa pessoa em suas ações e não ações, nas suas falas e em seus relacionamentos, evidenciará um estilo de vida, se é ou não, separado do mundanismo, de quaisquer coisas que possam promover escândalos ao Evangelho de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A orientação bíblica é: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A salvação oferecida e efetivada por Deus na pessoa de Jesus Cristo é e sempre será para louvor e glória da sua graça. Dentro desta linha de raciocínio, o pastor Valdir Alves ele ressalta em seus comentários que, assim como a escolha de Deus por Israel foi por amor ao seu nome, a restauração também ela se daria e se dá por zelo ao seu santo nome. Fica claro que não há merecimento humano, mas a manifestação do amor de Deus na sua iniciativa para abençoar o ser humano, que é a obra-prima da sua criação. O plano de Deus demonstrado na visão de Ezequiel 37 inclui a restauração do ser humano, como também o seu propósito de formar um povo para si e para a sua glória. O poder de Deus, ele é suficiente para cumprir a sua palavra empenhada e levar adiante o seu plano restaurador para que o ser humano possa viver como povo de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus e viver para a glória de Deus. É Deus quem levanta seus profetas para dar oportunidade às pessoas ouvirem as suas orientações. É Ele quem promove a restauração a quem der ouvido à sua voz, como também é Deus quem capacita o ser humano a viver de acordo com a sua soberana vontade. Como filho de Deus, cabe a cada cristão carregar em si a natureza do Pai para testemunhar da salvação em Cristo a outras pessoas. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.